O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas é alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é, no entanto ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nós descei divino, A nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus, em o amor de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Cristo, luz do mundo, que expulsa as trevas, restitui a visão física e espiritual. Aquele cego curado se torna discípulo de Jesus. E os fariseus vão dizer: tu sim é discípulo dele. O Senhor depois pergunta se ele acredita no Messias. Ele vai dizer, vai perguntar: quem é? Sou eu que falo contigo. E ele se prostra ali em total adesão. Meu irmão, minha irmã, nós temos que pedir ao Senhor a luz interior. Muitas vezes ficamos cegos. E olha o que o Senhor vai dizer aí aos fariseus: porque vocês acham que veem, permanecem cegos. Mas se considerassem cegos, eu daria a vocês a vista. O homem não tem como se salvar. Não tem como se salvar. Todos nós estamos privados da graça. É Cristo que ilumina, que nos desperta, como na leitura de São Paulo: desperta tu que dormes, e a luz de Cristo te iluminará. A minha consciência pode até não me acusar, diz São Paulo, mas nem por isso quer dizer que eu estou justificado. Minha consciência pode ser lenta, anestesiada, laxa, e aí eu não posso confiar nela. É preciso pedir, como nós cantamos: a nós descei divina luz. Tem pessoas que falam: nossa, padre, eu tenho dificuldade de achar meus pecados. Pois eu falo: acredite, meu filho, minha filha, estão aí, e são muitos. Não são poucos, não. Nossa, no ato penitencial não consigo pensar em nada. Pois é, isso é uma consciência muito vagarosa. Mas tem pecado aí que é o mundo, né? De pecado. Mas nada me acusa, porque nada me acusa não quer dizer que eu não tenho. Eu tenho muito. É preciso pedir a luz de Cristo, porque o pecado não é como eu vejo, é como Cristo vê. É como Cristo vê. Quem comete pecado é escravo do pecado. Eu não posso ser juiz de mim mesmo. E sou cego para muitas coisas que eu tenho.
Muitas vezes, quando começamos a rezar mais, aí começamos a ver então ali a realidade da nossa vida espiritual. E o Senhor começa a nos mostrar algumas pessoas descansam em uma falsa paz. Veja, aqueles fariseus estão rejeitando o Messias, que eles estão julgando defender. Nós já sabemos que não é esse. Estão recusando o verdadeiro Messias e defendendo um que não tem. Olha o tamanho da cegueira. E isso acontece quando então nós vamos perdendo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a luz interior. Como quando deixamos de ser guiados pelo Espírito Santo. Uma vez eu já dei esse testemunho aqui, fui participar de uma oração de perdão. Começou a oração de perdão e eu falei assim, eu não tenho ninguém para perdoar, vou esperar pular essa parte. E eu, na época eu não era padre, aí o padre falou assim, reze para ver quem você precisa perdoar. Eu falei, está tudo tranquilo. Aí ele falou, vamos fazer a oração até o final. Começamos então a fazer a oração até o final. Ele falou, vá anotando as pessoas que você precisa perdoar. Aí eu anotei 16 pessoas no final da oração. Mas a minha consciência não estava me acusando de nada. Eu estava lá tranquilo, na falsa paz. Assim, permanecemos cegos. Não, está tudo bem. Está tudo tranquilo. E esquecemos do bem que também não fizemos, que é uma outra história que não vamos falar hoje. Tem o mal feito e o bem que não foi feito. Por isso que é importante que eu e você supliquemos o Espírito Santo. Ele vai iluminando o nosso interior. Para nos acusar? Não, jamais. O que o Senhor fala? Se eles tivessem reconhecido a cegueira, o Senhor os curaria. O Senhor mostra para curar e não para condenar. Mas quem se condena é aquele que não se reconhece necessitado. Por isso que eu tenho que suplicar ao Senhor a divina luz, para que Ele me ilumine o interior, para que o Senhor penetre de fato ali nas trevas do meu interior e traga a vida nova, e traga a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Uma das coisas que nos cega, a maior de todas, o orgulho. O orgulho nos cega. Os fariseus estavam conhecedores da lei, mas cheios de si. O orgulho nos deixa cegos a nós mesmos e não vemos a própria cegueira. É preciso então se humilhar na presença de Deus, porque o Senhor resiste aos soberbos. E o orgulho nos deixa na nossa própria cegueira, mas o Senhor dá sua graça aos humildes. É preciso que a gente se prostre diante do Senhor, porque quando vamos ao Senhor de uma postura jactanciosa, orgulhosa, altiva, soberba, arrogante, o Senhor não se revela, e aí permanecemos como estamos. Eu preciso percorrer o caminho que o Senhor estabeleceu para mim. E isso requer o quê? Uma renúncia de mim mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Na adoração eucarística, o Senhor vai nos ajudando a recebermos a luz sobre nós mesmos. À medida que a gente vai adorando, o Senhor vai mostrando, revelando ao homem o próprio homem. A adoração eucarística tem um poder magnífico de trazer a luz de Cristo sobre nós. Entra pelas janelas da alma, os olhos, a luz do Senhor expulsa as trevas. Todos nós temos uma inclinação para o orgulho, até a criança que ainda está no ventre, devido ao pecado original. Por isso que nós temos que estar constantemente rezando. Nós temos uma raiz de orgulho dentro de nós. Ninguém
com exceção da Virgem Maria, está livre disso. Por isso que nós temos que pedir. E qual é a melhor forma? Se prostrar, né? Se prostrar. Então, eu falava aqui na outra missa, para que a queda não seja muito grande, é bom a gente estar de joelhos. E prostrado ela ainda é menor. Então, de joelhos, o Senhor vai mostrando ao homem e à mulher, de fato, o caminho que ele tem. O Senhor revela, abre os segredos do seu coração. Mas resiste. Uma oração, ela pode até estar certa, ela pode até ser justa, mas ela pode estar cheia de orgulho e o Senhor não atender. Devemos estar atentos. Muitas vezes não queremos nos humilhar e devemos estar atentos às crianças também. Ensiná-las a rezar. Falava aqui na outra missa das crianças, devido a esse tempo moderno, essa rapidez das coisas, esse acesso a tudo, muitas vezes as crianças, os jovens, eles ficam impacientes com os idosos, ficam resistentes ao conhecimento dos mais velhos. Isso é ruim. Muitas vezes você vai falar com um jovem, com a criança, eu já sei, já sabe tudo, e na verdade não sabe nada. Não viveu nada, não sabe nada e diz que sabe tudo. Aí você começa a falar, olha, eu já sei. Ah, você já sabe? Então explica como é que é. Aí vê que o conhecimento é superficial. Porque leu ali uma sinopse do Google, acha que já sabe. Não leu nem um livro inteiro. Ficam num conhecimento superficial, resistentes ao aprendizado daqueles que viveram mais. Ah, mas o mundo está assim, então o prejuízo não é tão grande. Aí é um engano. Como se vive, se reza. Como se reza, se vive. O problema, entre nós, o prejuízo já é grande. Mas o problema é que quem vive assim, chega na oração assim. E quem chega na oração assim, como eu falava na capela desse jeito, sai sem escutar, porque Deus não fala. Quem chega lá sem se prostrar, com pressa, ou com algum orgulho escondido, vai sair de mãos vazias. Despedir os ricos, não é ricos de dinheiro não, é os ricos de si mesmo, de mãos vazias. E São Paulo vai dizer, nos últimos tempos as pessoas serão jactanciosas, orgulhosas, cheias de si, inimigas do bem, resistentes à sã doutrina, se deixarão conduzir por fábulas, não aceitarão a verdade. É o tempo que nós estamos vivendo. Isso é ruim. Isso é ruim. Porque sem essa humilhação diante do Senhor, nós saímos sem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Veja bem, quando Moisés subiu o monte, ficou lá 40 dias, e o povo se cansou. Ficou 40 dias para ouvir a Deus, e o povo lá embaixo falou, não, a gente não aguenta mais. 40 dias, você imagina, hoje as pessoas não aguentam esperar 40 minutos, imagina 40 dias. Moisés ficou lá em cima, o povo, não quero saber disso não, vamos fazer aqui o bezerro de ouro, Moisés está demorando, a gente tem que resolver logo nossa vida. Se a gente vai, não vai, fica aqui, então, e fizeram o bezerro de ouro. Essa impaciência, ela é derivação do orgulho. Esse imediatismo é uma das derivações da soberba. Então aqui eu e você temos que estar atentos para combater essa raiz, porque ela nos impede de receber a graça. O Senhor vai se revelando gradualmente, e é preciso que os amigos dele estejam ali com a paciência. Veja, a gente não fala da paciência de Jó. O que Jó vai dizer lá no final do livro dele? Agora eu te vejo. Também foi curada da cegueira, depois de todo aquele sofrimento, mas ele suportou, falar, agora eu te vejo, agora eu te reconheço.
eu sei quem és, tudo está em suas mãos. Então o Senhor, Ele curou a cegueira de Jó, a cegueira espiritual, essa humilhação que ele passou. É preciso então que eu e você, nessa quaresma, nos prostremos diante do Senhor. Muitas vezes nós queremos até aconselhar a Deus. Ó Senhor, eu estou pensando que o melhor que o Senhor tem que fazer é por aqui, assim, assim, assim. E a gente até aconselha Jesus o como fazer. Senhor, eu estou te pedindo isso e é bom que o Senhor faça assim, assim, assim. Isso é de nós. A consagração à Nossa Senhora nos ajuda nisso. É preciso que a gente se coloque. Quantas pessoas que saem de um retiro e falam, agora eu entendi o que eu passei. Agora eu vi o que Deus queria mostrar. Por quê? Porque se colocou em oração aqueles dias e se humilhou ali. Agora eu consegui enxergar. Agora eu entendo, porque se calou. Quantas pessoas que nessa quaresma, depois de rezar mais, rezando na madrugada, falam, nossa, Padre, o Senhor me mostrou pecados que estavam lá guardados, e que eu nem... Mas eu comecei a rezar. Aí quando você começa a mexer, aí a sujeira começa a subir. Mas estava lá. Então, é importante que eu e você coloquemos a luz de Cristo. Senhor, eu não estou vendo. O que o Senhor me mostra? Aí o Senhor, então Ele se revela. Aí nós podemos ser curados. A luz de Cristo expulsa as trevas. Damos aqui o exemplo de São Paulo, que achava que enxergava, todo cheio de si, cheio da sua verdade. E aí então, o Senhor o deixa cego, para mostrar que ele não via nada, e era doutor da lei, fariseu. Ele mesmo vai dizer, eu era doutor da lei, fariseu, irrepreensível, da tribo de Benjamim, cumpridor da lei e perseguidor dos cristãos. Perseguidor, caminhando na direção errada. E tem gente, por que é importante a luz de Cristo? Quando eu estou indo na direção errada, eu já falei isso aqui, adianta acelerar o carro? Hein? Pois é. É aí onde fala o processo. Tem gente que na vida espiritual, não, eu vou fazer mais penitência, eu vou mais não sei o quê, eu vou não sei o quê. Sim, mas você está na direção errada. Não, mas eu vou acelerar o carro. Você primeiro tem que mudar a direção. Não adianta acelerar, é a direção. Não é o problema da velocidade. Depois que consertar a direção, aí tudo bem, pode acelerar. Mas você está indo na direção de São Paulo. São Paulo não descansava. Ele não descansava para perseguir os cristãos. E achava que estava protegendo a fé. Muitas pessoas estão assim, obstinadas de um projeto que não é o de Deus. É preciso receber a luz de Cristo. Aí o Senhor ilumina, aí sim, depois que iluminar, aí vamos acelerar, aí vamos nos entregar sem descanso. Por isso que é importante que o Senhor tire a nossa cegueira. Nós estamos nesse ano A, na quaresma catecumenal. A tentação, a transfiguração, a samaritana, agora o cego de nascença. O Senhor está iluminando nossas almas. Como vencer as tentações, se revela no Monte Santo,
é a água viva que mata a sede, agora é a luz do mundo. Vamos chegar na ressurreição de Lázaro. Ele é o Senhor da vida. É para que a nossa vida é um crescente no conhecimento de Jesus. Cada quaresma eu tenho que ser como esse cego, um mendigo de Deus. Senhor, me mostra, me revela o que o Senhor quer. Mesmo que eu já tenha visto algo ou muito, ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu dei para vocês aqui uma vez o exemplo de Santo Curadás. Santo Curadás, o grande santo da igreja, mais uma vez ele pediu para o Senhor, e ele via os pecados dele, era um homem extremamente penitente, mas uma vez, até com zelo, ele queria fazer toda uma purificação, como se isso fosse possível. Santo Tomás de Aquino vai dizer: nós não conseguiremos amar a Deus totalmente nessa vida, só chegaremos na plenitude no céu, mas devemos buscar essa plenitude nessa vida, mesmo sem alcançar a plenitude, é nosso dever. Então uma vez ele disse a Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre toda a minha miséria. O nome dele era João Maria Vianney, né? Então, porque eu quero me arrepender de toda ela. E o Senhor disse para ele: devagar, João, se eu te mostrar toda a sua miséria, você vai enlouquecer e vai desesperar da salvação. Então eu vou te mostrar aos poucos. Veja que muitas vezes a gente pensa assim: mas está tudo tranquilo, está tudo tão bem. Mas é o Senhor, Ele na sua pedagogia, Ele vai nos iluminando. Cada momento vai abrindo a nossa mente para a gente se aproximar mais dEle, se aproximar mais e mais. Deixa a luz de Cristo entrar. Senhor, me ilumina, me mostra, me mostra como é que está o meu testemunho de cristão. Veja, anos atrás, eu fui fazer uma missão com um padre que tinha um coração muito aberto ao louvor e à gratidão. Por isso que é bom a gente participar de uma evangelização, de uma missão, de um retiro. Eu não me achava ingrato, né? Nem me achava uma pessoa sem louvor. Mas naqueles 3 dias que eu convivi com aquele padre, eu vi o quanto eu era ingrato, porque ele agradecia por tudo. E ao final de cada missão ele louvava e fazia um louvor verdadeiro. E eu não fazia. Não fiquei com inveja, nem fiz comparações, mas aquilo me ajudou, me iluminou a ver que eu era ingrato. E eu não me achava ingrato. Nós não podemos ficar olhando para o espelho na contemplação de nós mesmos, nós temos que olhar para os santos. Os santos é que são os modelos. Muitas vezes a gente olha ali e fala: não, estou bem, estou tudo tranquilo. Aí você vai conviver com alguém que está cheio do Espírito Santo, você fala: opa, peraí, o testemunho está meio capenga, preciso louvar mais, agradecer mais, dilatar o coração, ser mais fervoroso. Enfim, o Senhor derrama luz sobre nós, se formos dóceis, se pedirmos. Esse é o caminho de conversão da quaresma. O Senhor quer salvar, sabe salvar. Vamos pedir essa luz. Agora eu vou pedir ao casal que fique em pé.